Ao norte da vibrante Salvador, distante pouco mais de 1 hora pelas curvas suaves e ladeadas por coqueiros da Estrada do Cocô, nasce um pedaço da Bahia onde o tempo parece desacelerar como que respeitando a beleza do lugar. Ali, entre trechos de Mata Atlântica preservada e o brilho constante do sol refletido no mar, encontra-se Mata de São João, uma terra onde o moderno e o ancestral caminham lado a lado, como velhos conhecidos que se reencontram a cada pôr do sol. A cada quilômetro vencido rumo ao norte, sente-se a paisagem se transformar. O barulho da cidade grande vai ficando para trás, dando lugar ao som do vento soprando nas palhas dos coqueiros, ao canto ritmado dos pássaros e ao aroma salgado do mar que se aproxima. Mata de São João é mais do que um município litorâneo. É uma travessia sensorial, um lugar onde memórias antigas ainda sussurram através das pedras, das ruínas e das histórias contadas de geração em geração. Seu território carrega cicatrizes e glórias dos primeiros capítulos do Brasil, testemunha do ciclo do açúcar, da luta, da mistura de povos e culturas que formaram a alma baiana. Hoje, esse mesmo solo, regado por séculos de tradição, acolhe visitantes com a mesma generosidade com que acolheu navegadores e colonizadores no passado. E é justamente nesse contraste entre o passado e o presente, entre o silêncio da mata e o som das ondas, que Mata de São João se revela como um refúgio de descobertas, descanso e reencontro com aquilo que a pressa do mundo moderno muitas vezes nos faz esquecer: a beleza da simplicidade. Antes de continuar com essa viagem incrível por um dos lugares mais lindos da Bahia, já aproveita para se inscrever no canal. Aqui tem conteúdo feito com carinho para quem ama viajar, descobrir e se inspirar. Curte aí, ativa o sininho e vem comigo explorar cada cantinho de Mata de São João. Ali, onde o verde intenso da Mata Atlântica se debruça com delicadeza sobre o azul profundo do mar, se escondem vilarejos que mais parecem ter sido desenhados à mão, com calma e intenção. É o caso da encantadora Praia do Forte, uma joia entre coqueiros e marés, ponto de partida quase obrigatório para quem deseja não apenas visitar, mas sentir de verdade a essência de Mata de São João. Quem chega ali pela primeira vez costuma ser tomado por uma estranha familiaridade, como se já tivesse estado naquele lugar em algum sonho antigo. As ruas de pedra contam histórias de um tempo em que o vilarejo era habitado apenas por pescadores e seus filhos, que corriam descalços entre barcos e redes penduradas. Hoje, essas mesmas ruas são ocupadas por lojinhas charmosas, onde se vendem desde artesanato local a peças de arte contemporânea, e por cafés que exalam um cheiro doce de bolo de aipim com cocô, misturado ao aroma forte do café passado na hora. Nos restaurantes, os sabores da Bahia ganham toques sofisticados, mas sem perder a alma. Um chefe francês, que um dia se apaixonou pela vila e nunca mais voltou à Europa, conta que ali aprendeu mais sobre sabor do que em anos de formação acadêmica. Ele aprendeu que comida boa é aquela que respeita a origem, o ingrediente e o tempo de preparo. E é isso que se sente na Praia do Forte, um respeito profundo pelas origens, do lugar, das pessoas, da natureza. A brisa constante vinda do mar torna o calor sempre suportável, e à noite, é comum ver casais caminhando lentamente, sem pressa, como se cada passo fosse um agradecimento por estar ali. E não são apenas os humanos que reconhecem a importância do lugar. Durante as noites de verão, a areia se transforma em berçário natural, quando dezenas de tartarugas marinhas escolhem aquelas praias para depositar seus ovos. O projeto Tamar, que ali mantém uma de suas bases mais importantes, cuida para que esse ciclo de vida continue em segurança. Crianças e adultos assistem emocionados à caminhada lenta dos filhotes rumo ao mar, sob a luz da lua. É um daqueles momentos que marcam, não pelo espetáculo, mas pela simplicidade do gesto, e pela força simbólica de retorno à origem. Praia do Forte é isso, um convite à beleza que não grita, mas sussurra. Uma beleza que não se impõe, mas acolhe. Uma casa de frente para o mar, onde a história caminha ao lado da natureza, e onde cada visitante é convidado a se lembrar de que o mundo pode, sim, ser mais gentil. Castelo Garcia Dávila. A poucos passos da vila, escondido entre árvores retorcidas e caminhos de pedra, repousa um dos maiores símbolos da memória do Brasil colonial, o Castelo Garcia Dávila. Suas ruínas se erguem como sentinelas do tempo, observando em silêncio o vai e vem das marés que, por séculos, lavaram os pés da história. Construído no século XVI, foi, em sua época, uma das primeiras grandes construções de pedra das Américas. Uma fortaleza que misturava residência senhorial e posto de defesa, com vista panorâmica sobre o litoral baiano. Ali viveu uma das famílias mais influentes da colônia, os Garcia Dávila, donatários que controlavam vastas porções de terra, desde a Bahia até o sertão do Piauí. Hoje, o castelo é ruína, mas não perdeu sua majestade. Pelo contrário, a ausência de paredes completas, os arcos abertos para o vento e os corredores silenciosos parecem ampliar o peso da história que ali se guarda. Dizem os moradores mais antigos que, nas madrugadas de vento forte,
pode-se ouvir o ranger das carroças nos antigos caminhos de pedra, como se ecos do passado ainda perambulassem por ali. Outros juram já ter sentido o perfume de flores que não existem mais, trazido por brisas que chegam do mar. São lendas, talvez. Ou talvez não. Porque o que se sente no castelo não é apenas presença arquitetônica, é presença espiritual, memória impregnada na pedra. Num fim de tarde qualquer, um guia local, homem de fala pausada e pele marcada pelo sol, contou que, certa vez, uma criança pequena, ao visitar o lugar, olhou para cima e disse com convicção que já havia morado ali, quando tudo era inteiro e cheio de bandeiras no alto. A frase causou calafrios em todos os presentes. Ele não sabia explicar, apenas repetia. Foi o que ela disse, com os olhos muito sérios. Visitar o castelo ao pôr do sol é uma experiência que vai além da contemplação. A luz dourada escorre sobre as pedras, revelando texturas escondidas, sombras que se movem com suavidade, criando uma atmosfera quase cinematográfica. Ao redor, o campo se abre como um tapete de verdes e dourados, e lá embaixo, entre a copa das árvores, o mar segue sua dança infinita. Não há pressa naquele lugar. Cada passo é um mergulho na história, cada ruína, uma página aberta de um livro sem fim. Mais do que ruínas, o castelo é um lembrete. Um lembrete de que a história brasileira não se escreve apenas nos livros escolares, mas nas pedras que resistem ao tempo, nos silêncios carregados de significados e nas terras que ainda guardam as marcas daqueles que passaram antes de nós. Mas Mata de São João não se revela apenas nos registros da história ou nas construções de pedra. Ela pulsa também no silêncio das águas, na delicadeza de um rio que corre preguiçoso em direção ao mar. Ao seguir em direção ao norte, o viajante encontra Embaçaí, um santuário natural onde a vida parece desacelerar ao ponto exato do sossego. O nome vem do tupi e significa caminho do rio, e, de fato, não há palavra mais justa. Ali, o rio serpenteia entre a mata e as dunas até desaguar no oceano, criando um cenário que mistura doce e salgado, claro e escuro, silêncio e movimento. Embaçaí não é apenas um lugar, é uma sensação. Um lugar onde o som dos coqueiros dançando com o vento embala o caminhar, onde o farfalhar das folhas se mistura ao canto de pássaros e onde a água morna acaricia os pés com delicadeza. Ao chegar, o visitante é recebido por nativos com um sorriso leve, e o convite à travessia surge naturalmente. Canoa simples, de madeira clara, conduzida por homens de poucas palavras e olhos atentos. Com poucos remos, cruza-se o rio e alcança-se a praia, uma faixa de areia clara, ampla e quase sempre tranquila, protegida por dunas e vegetação nativa. Nessa travessia, muitos visitantes vivem pequenos encantamentos. Como o de uma senhora paulista que, ao pisar naquela areia pela primeira vez, chorou silenciosamente. "Eu não sabia que ainda existiam lugares assim", disse ela. Ou o de um garoto carioca que, depois de um banho de rio ao entardecer, perguntou ao pai se podiam ficar para sempre. Porque Embaçaí não se revela de imediato, ela se permite descobrir aos poucos. No peixe grelhado servido em um bar de palha. No cheiro do dendê que invade as trilhas ao redor. No céu laranja refletido nas águas calmas ao fim da tarde. Caminhar por ali, entre o rio e o mar, é como andar entre dois mundos, um com a força salgada do oceano, outro com a doçura tranquila do interior. E no meio deles, o visitante. Às vezes em silêncio, às vezes sorrindo, mas sempre tocado por algo difícil de explicar. As pousadas em Embaçaí seguem esse mesmo espírito, charmosas, pequenas, integradas à paisagem. Quartos com varandas de frente para o verde, redes balançando com o vento da tarde, e um café da manhã servido com frutas recém-colhidas e bolos preparados por mãos locais. É comum ouvir, à noite, o som do mar lá longe, misturado ao barulho do vento cruzando os coqueirais. Nada ali parece feito para impressionar, tudo é feito para acolher. Embaçaí é, ao mesmo tempo, retiro e passagem. É o lugar para quem busca paz, mas não quer abrir mão do encanto. É para quem valoriza mais o cheiro da terra molhada depois da chuva do que o luxo das grandes cidades. Para quem sabe que o verdadeiro luxo é o tempo bem vivido. E é por isso que muitos chegam para um fim de semana e acabam ficando mais. Como se o corpo, ao pisar naquela areia, lembrasse que ainda é possível descansar por inteiro, e o coração, finalmente, compreendesse que esse descanso tem endereço certo. Para os que sentem um chamado mais profundo da natureza, há em Mata de São João um lugar que parece pulsar com a força silenciosa da terra viva. A reserva ecológica da Sapiranga é um desses recantos onde a natureza não é apenas cenário, mas personagem principal. Com seus mais de 600 hectares de Mata Atlântica preservada, a reserva é um santuário onde o tempo segue o compasso das raízes, dos ciclos, da chuva que cai devagar entre as copas, alimentando o solo fértil e antigo.
Sapiranga não se revela de uma só vez, ela se oferece em trilhas, caminhos escondidos e silêncios que só são compreendidos por quem está disposto a escutar. Logo ao entrar na reserva, o cheiro de terra molhada domina os sentidos. É o mesmo perfume que os antigos moradores diziam sentir antes da chegada das chuvas, aquele cheiro que mistura vida, memória e pressentimento. O som muda. O burburinho das vilas cede espaço ao canto dos pássaros, ao estalar de galhos sob os pés e ao suspiro do vento deslizando entre as árvores altas. É possível explorar a reserva a pé, em trilhas bem demarcadas, ou de bicicleta, sentindo a brisa cortando o rosto. Para os mais aventureiros, há opções de quadriciclo e cavalgadas, que revelam paisagens quase intocadas, como pequenos riachos, mirantes escondidos e árvores centenárias que parecem ter saído de livros de fábulas. Certa manhã, uma professora de biologia que visitava o local com seus alunos parou diante de uma jaqueira imensa e disse: "Se vocês ouvirem com atenção, essa árvore vai contar uma história." E contou. Explicou como aquela mesma jaqueira abrigava morcegos à noite, beija-flores ao amanhecer, macacos durante o dia, e servia de sombra para os homens que, décadas atrás, cruzavam aquele caminho rumo às vilas costeiras. Era mais que uma árvore. Era um ponto de encontro, um pedaço da história viva de Mata de São João. Os olhos dos alunos brilhavam, não pelo que viam, mas pelo que sentiam. A fauna também se apresenta sem pressa. Preguiças nos galhos mais altos, tamanduás de passagem rápida, aves coloridas que cortam o céu com gritos agudos e repentes silenciosos. Os guias locais, muitos deles nascidos e criados nos arredores, têm um conhecimento que vai além dos nomes científicos. Sabem onde a trilha abre depois da chuva, conhecem o ninho da coruja que aparece toda quarta-feira ao entardecer, e contam histórias passadas entre riachos e cipós com uma naturalidade que torna cada passeio uma pequena aventura. E há um tipo de mágica muito particular que acontece na Sapiranga ao fim da tarde. Quando a luz do sol começa a atravessar o alto das árvores em feixes dourados, criando manchas de luz que dançam sobre o chão úmido. Nesse momento, o mundo parece suspenso. É como se o tempo tivesse sido convidado a parar, apenas por alguns minutos, para que o visitante possa respirar fundo e lembrar-se de que a natureza é, ainda, o melhor remédio para o cansaço do mundo. A Sapiranga é o contraponto perfeito às praias ensolaradas de Mata de São João. Ela é sombra e frescor. É profundidade. É ancestralidade. É o espaço onde se caminha não para chegar a um ponto, mas para se perder com propósito e, quem sabe, encontrar alguma parte esquecida de si mesmo entre as árvores. Chegar à Mata de São João é quase tão encantador quanto estar ali. Talvez porque o caminho em si já antecipe o que está por vir. Partindo de Salvador, o trajeto segue pela Estrada do Cocô, uma rodovia arborizada que parece ter sido moldada para ser parte da experiência. Em dias de sol, a luz atravessa as copas dos coqueiros e desenha sombras no asfalto, enquanto o ar começa a mudar de cheiro, da maresia distante ao perfume das matas tropicais. Muitos visitantes optam por alugar um carro, não apenas pela praticidade, mas porque dirigir por aquele trecho da Bahia é um convite à contemplação. A cada curva, um trecho de mata preservada, uma vila simples com casas coloridas, uma barraca vendendo frutas ou um vislumbre do mar ao longe. E para aqueles que preferem conforto ou não desejam dirigir, há opções de transfer direto do aeroporto ou ônibus que param na porta das pousadas. O que importa, no fim das contas, é que a chegada nunca é cansativa. Mata de São João parece saber receber com gentileza, desde o primeiro quilômetro. Mas é quando a noite cai que o destino revela um de seus segredos mais bonitos. Especialmente na Praia do Forte, onde as luzes suaves se acendem como vagalumes urbanos, desenhando uma atmosfera que mistura romance, tranquilidade e leveza. Ao cair da tarde, o céu começa a se tingir de laranja e lilás, enquanto os bares e restaurantes vão ganhando vida. É um tipo de movimento que não grita, mas sussurra. O som não é de buzinas, mas de risos ao fundo, talheres batendo devagar, vozes acompanhando o ritmo das ondas que ainda podem ser ouvidas a poucos metros. No centro da vila, famílias caminham devagar, observando as vitrines das lojinhas de artesanato, onde artistas locais expõem trabalhos feitos com madeira, palha, pedras e sementes. Em uma dessas feirinhas, um casal do sul do país encontrou uma senhora que vendia colares com conchas colhidas por ela mesma, uma a uma. Ao explicar o processo, ela dizia com orgulho: "Essas conchas foram escolhidas pelo mar, eu só organizei o que a natureza me deu." É esse tipo de detalhe que transforma uma compra simples numa lembrança cheia de alma. Nos bares à beira das ruas principais, músicos tocam ao vivo, às vezes voz e violão, outras vezes um trio de samba de roda que atrai pequenos grupos ao redor, fazendo as pessoas esquecerem do tempo.
É comum ver casais dançando lentamente no meio da rua, crianças brincando com os pés descalços, e viajantes solitários contemplando o céu enquanto saboreiam uma caipirinha feita com frutas da estação. A gastronomia é outro espetáculo à parte. Do acarajé feito na hora à moqueca perfumada servida em panelas de barro, cada refeição ali parece mais do que um prato. É uma experiência cultural. Alguns restaurantes, fincados em casarões antigos reformados, oferecem jantares à luz de velas com vista para o mar. E é nessas mesas que muitas histórias começam, amizades se formam, pedidos de casamento acontecem e famílias criam memórias que serão contadas por anos. Quando a noite avança, o clima continua acolhedor. Não há agitação forçada, não há pressa. A noite em Mata de São João é um abraço morno de verão. É o momento do descanso depois da descoberta. Um tempo de pausa, de celebração da vida em sua forma mais simples, e por isso mesmo, mais bonita. Hospedagens. A experiência de estar em Mata de São João não se encerra nas paisagens ou nos passeios, ela se prolonga nas hospedagens, que não são apenas abrigos para descanso, mas extensões da própria alma do lugar. A diversidade de opções é tamanha que parece haver uma pousada ou hotel feito sob medida para cada tipo de viajante, dos que buscam luxo à beira-mar aos que desejam simplicidade com aconchego. Todos encontram ali um lugar para chamar de seu, ao menos por alguns dias. Para aqueles que querem viver o requinte com os pés descalços, Altivoli Eco Resort, uma joia cravada à beira do Atlântico. Cercado por jardins cuidadosamente planejados e piscinas que se perdem no horizonte, o resort oferece um equilíbrio raro entre sofisticação e natureza. Um casal que ali se hospedou em lua de mel contou que todas as manhãs começavam com o som das ondas e o aroma de frutas frescas servidas na varanda do quarto. E todas as noites terminavam sob as estrelas, deitados em espreguiçadeiras, ouvindo o som distante de uma roda de capoeira que acontecia em algum ponto da vila. Foi como viver dentro de um sonho de verão, disseram ao partir. Mas se o luxo não for prioridade, e sim a intimidade, o contato com os moradores e o ritmo local, então as pousadas charmosas espalhadas pela Praia do Forte e por Imbaçaí oferecem uma experiência ainda mais autêntica. Muitas delas são casas adaptadas, com poucas suítes, varandas com redes coloridas, jardins tropicais e o cuidado de quem trata o hóspede como convidado. Uma delas é comandada por Dona Helena, uma senhora que, entre um café passado no pano e uma fatia de bolo de fubá quentinho, gosta de sentar-se na varanda com os visitantes para contar causos da região. Eu já vi esse lugar mudar muito, diz ela, mas nunca perdeu o coração. E talvez ela tenha razão, é como se, não importa o quanto o turismo cresça, Mata de São João guardasse uma alma que permanece intocada. Para os aventureiros e mochileiros, há também opções de hostéis e hospedagens mais simples, onde a troca de experiências é o verdadeiro luxo. Jovens de diversas partes do mundo se encontram ali, dividem dicas de trilhas, combinam passeios ao nascer do sol e, ao fim do dia, sentam juntos em rodas improvisadas na areia para tocar violão, beber uma cerveja gelada e celebrar a sorte de estarem naquele lugar, tão pequeno no mapa, mas imenso na experiência. O que todas essas hospedagens têm em comum é algo difícil de encontrar nos grandes centros urbanos: a sensação de pertencimento. Após uma ou duas noites, o hóspede já conhece o nome do recepcionista, já sabe onde fica o melhor ponto da praia para ver o pôr do sol, já criou uma pequena rotina que mistura descanso e descoberta. E é nesse vínculo quase invisível que se constrói a memória afetiva da viagem. Porque, ao final, não se lembrará apenas da cama confortável ou do café servido ao amanhecer, mas do cheiro da madeira antiga do quarto, da brisa que atravessava as janelas abertas, da gentileza com que foi acolhido. Em Mata de São João, dormir não é apenas recarregar as energias, é continuar sonhando, mesmo acordado. É manter-se imerso na beleza do lugar, mesmo com os olhos fechados. E os passeios? Durante o dia, os sentidos se abrem em todas as direções. Há passeios de barco que conduzem por rios preguiçosos ou costeiam falésias, revelando ângulos secretos da região. Mergulhos em piscinas naturais surgem como portais para outro mundo, um mundo submerso, silencioso e colorido, onde peixes nadam sem pressa entre corais e onde o tempo, mais uma vez, desacelera. Trilhas pela floresta guiam o viajante entre sombras frescas e sons selvagens. E mesmo as tardes preguiçosas à beira-mar, com os pés na areia morna e os olhos no infinito, tornam-se experiências de reconexão, não só com a natureza, mas com aquilo que muitas vezes esquecemos de cuidar, o nosso próprio ritmo interior. À noite, o céu de Mata de São João se transforma em cúpula estrelada. Longe das grandes cidades, ali é possível enxergar constelações inteiras, rastrear satélites cruzando devagar e, às vezes, ter a sorte de ver uma estrela cadente riscando a escuridão. Muitas pessoas fazem promessas ali. Outras apenas agradecem. Porque estar em um lugar tão vivo e, ao mesmo tempo, tão sereno,
desperta algo ancestral, como se todos nós, no fundo, sentíssemos falta dessa simplicidade. Do barulho do mar ao fundo, do cheiro do cocô queimando, do riso espontâneo que brota ao ver crianças correndo atrás de caranguejos. E há ainda os sabores, que não são apenas pratos, mas histórias servidas em forma de comida. A muqueca borbulha como quem conta um segredo antigo. O dendê exala a força do recôncavo. O peixe fresco, servido com banana da terra e arroz soltinho, carrega o gosto do mar e da terra em harmonia. Tudo é preparado com calma, como se cada refeição fosse uma celebração. E, de fato, é. Mata de São João é um destino que não se esgota em roteiros. É daqueles lugares que não se visitam apenas, se sentem. Cada dia tem gosto de descoberta, e cada lugar carrega uma história. Seja nas pegadas deixadas na areia ao entardecer, no olhar de um morador que vive ali desde sempre, ou no silêncio respeitoso de quem se deita sob uma árvore centenária para apenas ouvir o vento. É o tipo de viagem que não termina no retorno para casa. Ela continua. Nas fotos guardadas com carinho. No perfume de um sabonete de cacau comprado na feirinha local. No som da maré que parece voltar aos ouvidos quando se fecha os olhos. Mata de São João entra pela porta da frente do coração e se acomoda com gentileza. E, uma vez lá, é difícil não desejar voltar. Porque, ao pisar em suas areias ou mergulhar em suas águas calmas, percebe-se uma verdade simples. Não se trata apenas de um ponto no mapa, mas de um estado de espírito. Um lugar onde corpo, mente e alma se encontram, se reequilibram e, finalmente, descansam. Mata de São João não é só destino. É permanência. É reencontro. É o tipo de lugar que, ao partir, deixa a sensação de que alguma parte sua decidiu ficar para sempre. E aí, gostou desse paraíso chamado Mata de São João? Então já sabe, deixa o like, compartilha com quem precisa de uma dose de natureza e descanso, e se inscreve no canal para continuar viajando com a gente por destinos incríveis. Tem muito mais vindo por aí, e você não vai querer perder. Até a próxima!